Oi, Raimundo Júnior aqui do Instituto Brasileiro de BPM, bem-vindo, bem-vinda a mais esse vídeo. Aqui eu acho que esse vídeo que ele vai ser um dos melhores do canal até agora, que eu estou trazendo um assunto da moda, que é o ChatGPT. Já vou te dizer aqui, eu vou falar sobre o ChatGPT aqui. Eu até demorei um pouquinho porque eu não queria fazer um vídeo mais do mesmo, né? Igual algumas pessoas estão fazendo, o ChatGPT faz isso, faz aquilo. Todo mundo sabe disso já. Eu queria trazer um vídeo aqui, eu queria trazer um assunto para você com o ChatGPT, mas que fosse útil para você, para os seus processos, para a sua empresa, para a aceleração digital e o Hyper Automation, que é o que as empresas estão buscando agora. Então eu queria trazer isso para você de uma forma útil e prática. Então, esse vídeo aqui eu vou te falar, sim, de como chamar o ChatGPT para te dar um determinado resultado, mas melhor do que isso, eu estou trazendo para você aqui um exemplo de um componente customizado para chamada do ChatGPT dentro do Camunda. Raimundo, mas como isso pode ser diferente da forma como eu já faço ali na interface do ChatGPT? Pode ser diferente da seguinte forma: você pode criar componentes específicos para todos os seus processos dentro da sua empresa. Você pode criar um componente que faça a geração de um contrato automático, você pode criar um componente que faça a geração de uma minuta de qualquer outro documento, você pode criar um componente que faça a chamada para o ChatGPT para te dar, para te montar uma planilha de curso, uma planilha de cálculo de alguma coisa. Então, você pode, tá vendo que você pode colocar esses componentezinhos ali dentro do seu processo automatizado no Camunda e já te dá os resultados práticos para a sua empresa. Então, é esse componente que eu estou trazendo aqui para você e é ele que eu vou te mostrar aqui, tá bom? Se você ainda não viu, eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre Element Templates. Element Templates são templates customizados para o Camunda, em que por trás eu posso fazer algum tipo de componentização, algum tipo de programação, e essa programação fica transparente para o cliente. Então o que eu fiz aqui? Eu criei esse componente, tá? Esse aqui é um componente chamado ChatGPT, e é um componente que recebe uma determinada solicitação e já dá um resultado automático aqui dentro do meu processo. Então eu criei esse processo aqui simples, com um formulário onde eu digito alguma coisa, ou seja, poderia ser um formulário de um processo de criação de cartas de vendas, tá? De um processo de criação de contratos, de um processo de criação de qualquer outro tipo de documento ou um processo para fazer qualquer outro tipo de tarefa que você poderia disponibilizar aí para os seus funcionários, na sua empresa, e as pessoas poderiam entrar ali nesse formulário, fazer a solicitação. Após elas fazerem essa solicitação, esse meu componente vai processar essa solicitação chamando o ChatGPT e vai pegar a informação do ChatGPT e te dar em uma tela aqui como resultado, tá? Isso aqui é só um exemplo simples, mas eu vou te explicar como você pode estruturar isso de uma forma organizada e com a otimização do resultado, que é o que a maioria das pessoas que falam sobre ChatGPT no YouTube não fazem. Então, é um componente que você pode utilizar, customizar, tá? Para a sua empresa, para os seus processos, e você pode ali interagir com o ChatGPT, mas de uma forma otimizada a resultado. E essa forma otimizada a resultado eu vou te mostrar logo após te mostrar esse exemplo aqui desse processo com o ChatGPT. Então vamos lá? Eu vou lá para o meu Camunda Task List. Se você for aqui, se eu for ali no meu Camunda Cockpit, você vai ver que eu já tenho esse processo, né? Vou logar aqui. Você vai ver que eu já tenho esse processo do ChatGPT aqui modelado e publicado. Se eu for aqui no meu Task List, eu posso iniciar esse processo. Eu clico em ChatGPT Process. Eu vou colocar uma chave de negócio qualquer, só para ele me apresentar ali o formulário. Aqui, nesse formulário, eu posso fazer a minha solicitação ao ChatGPT. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, tem até no histórico aqui, né? Escreva um slogan para uma loja de produtos agrícolas. Eu vou colocar aqui, escreva um slogan para uma loja de produtos naturais, produtos veganos. Vou colocar aqui, ó, produtos veganos. E vou dar um complete. Quando eu dou esse complete, o que acontece? Aqui, no meu ChatGPT Process, eu já tenho uma instância rodando. Essa instância já foi lá no ChatGPT, já chamou, já obteve o resultado e já está mostrando esse resultado aqui na minha tela de verificar resultado envio. Então, se eu for na minha tela ali, ó, e selecionar o verificar resultado envio, você vai ver aqui, ó, o slogan para a nossa loja de produtos veganos. Viva saudável, viva vegano. Se eu marcar aqui, né, deixar marcado executar nova solicitação, eu vou abrir novamente ali a tela de solicitação com aquela descrição que eu coloquei e eu posso ir modificando isso e obter os resultados
de uma forma diferente, de uma forma como eu quero obter aqui no meu processo. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, escreva um slogan para uma empresa de tecnologia especializada em processos automatizados. Legal, né? Então, vou dar um complete. O meu processo já foi lá no nosso ChatGPT, já chamou o ChatGPT, já obteve resultado e eu tenho aqui o nosso resultado na nossa telinha aqui no Task List. Olha só que legal. Transformando processos manuais em automáticos, tecnologia para o seu negócio. Legal, né? Então você já viu que realmente eu estou chamando o ChatGPT. Eu tenho aqui nesse meu processo, tá? A explicação para isso é que eu tenho aqui nesse meu processo um Element Template, um componente customizado que eu posso aplicar aqui no meu componente de chamada de serviço. Se eu der um unlink aqui, ó, você vai ver que ele fica vazio, sem template, mas se eu selecionar esse template, ó, ChatGPT Service, ele já vai me trazer o componente customizado e implementado da forma como eu quero. Então isso aqui é uma forma de acelerar 10 vezes, 20 vezes a automatização de processos na sua empresa e eu espero que isso possa te ajudar muito. E agora, como a cereja do bolo, eu vou explicar para você como você pode estruturar essas funcionalidades e como você pode colocá-las aqui dessa forma componentizada, com esse componente que eu criei, nos processos da sua empresa. Então eu vou explicar como você pode estruturar as perguntas, as tarefas, né, as instruções para o ChatGPT e obter os resultados de uma forma otimizada. Olha só, eu criei aqui, né, com base em alguns estudos, uma estrutura lógica de como você pode mandar as instruções para o ChatGPT e obter um melhor resultado com essas suas solicitações. Basicamente, você deve estruturar as suas instruções em 5 blocos lógicos e que dê subsídios para o ChatGPT te trazer uma resposta mais otimizada. Primeiro, eu tenho que falar para o ChatGPT qual a linguagem de programação, framework ou ferramenta que ele deve utilizar. Nesse caso aqui, nessa minha instrução que eu estou dando de exemplo para você, eu tenho aqui que o ChatGPT deve utilizar a linguagem de programação Java Spring Boot. Segundo, qual o segundo bloco? Eu tenho que dizer para o ChatGPT qual é a interface com o usuário que eu quero que ele construa. Nesse caso aqui, como eu quero que ele construa aqui uma aplicação, eu estou dizendo que a aplicação vai ser essa aplicação web com formulário que faça ao usuário 3 perguntas. Então, essa é a interface com o usuário. O outro bloco, eu devo dizer para o ChatGPT quais são as funções que eu quero. Ou seja, eu quero que as respostas, nesse caso aqui, sejam salvas em um arquivo CSV chamado respostas.csv. Ou seja, o resultado daquela solicitação, daquela aplicação ali para o usuário final, deve ser, né, os resultados devem ser salvos aqui nesse respostas.csv. Então, essas aqui são as funções. Penúltimo, eu tenho aqui a tarefa atribuída. A sua tarefa é fornecer uma implementação concreta dos arquivos necessários. Aí, essa é a tarefa atribuída ao ChatGPT. E aqui, por fim, eu tenho a estrutura da resposta. Qual é a estrutura da resposta que eu quero do ChatGPT? Então, eu tenho aqui a ferramenta, linguagem, framework. Eu tenho aqui a interface com o usuário que eu quero. Qual é a interface, né, com aquele usuário final? Se for ali um contrato, eu quero que seja um contrato feito ali em um arquivo Word, etc. Então, eu tenho que dar essa instrução sobre a interface do usuário. Eu tenho que falar quais são as funções que eu quero naquela minha aplicação, naquela minha solicitação. E eu digo para o ChatGPT qual é a tarefa exclusiva, né, específica que ele deve executar e qual a estrutura da resposta que eu espero daquela tarefa. Então, essa aqui é uma estrutura básica, mas que você pode transformar em qualquer tipo de estrutura, qualquer tipo de solicitação que você queira aí na sua empresa. Ok? Então, essa é uma estrutura que você pode reaproveitar. E aqui, só traduzindo para você, né, lendo aqui a estrutura, ela está dizendo o seguinte: eu estou construindo um projeto em Java Spring Boot. A descrição do projeto é: eu quero uma aplicação web com um formulário que faça ao usuário 3 perguntas. Qual a sua profissão? Qual a sua satisfação com a sua profissão em escala de 1 a 10? E eu quero também que colete o e-mail do usuário. Esse formulário ele deve ter um botão para enviar. E após o usuário enviar o formulário, as respostas devem ser salvas em um arquivo CSV chamado respostas.csv. A sua tarefa, eu dizendo para o ChatGPT, né? A sua tarefa é fornecer uma implementação concreta dos arquivos necessários. Forneça em sua resposta todo o código para cada arquivo separadamente e inclua o nome dos arquivos acima dos respectivos códigos. Com essa estrutura básica aqui, com esses 5 blocos, você pode
transformar essa instrução que eu estou te dando de exemplo aqui em qualquer tipo de instrução e obter qualquer tipo de resultado com o ChatGPT, ok? Então, espero que você tenha gostado aqui dessa minha estrutura que eu mostrei aqui para você. Espero que você tenha gostado do exemplo que eu apresentei para você aqui com o componente do Camunda para o ChatGPT. E se você quiser saber mais como você pode utilizar esses componentes customizados, não só esse do ChatGPT, mas vários outros que você possa necessitar na sua empresa. Se você quiser falar sobre isso, sobre automatização de processo com Camunda, mande uma mensagem para mim. E também curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Eu acho que ele vai ser muito útil não só para você, mas para todas as pessoas que possam precisar, que estejam necessitando de aceleração digital e de transformação digital em suas empresas, tá ok? Então é isso, curta o vídeo, compartilhe, fale para os seus amigos e eu estou aqui para conversar com você caso você precise implementar a automatização de processos efetiva na sua empresa. Te vejo no próximo vídeo, até mais.